Olá, meus caros, estamos aqui para mais tarde. Vamos falar de algumas coisas até onde der, se o pessoal aparecer. Muitos assuntos para falar, tem Bíblia, tem notícias, política, etc. Vamos ver se o pessoal aparece aí para a gente falar ou trocar alguma ideia. Até eu queria também complementar um pouco aquela última live que eu fiz sobre a questão de ir à praia, ser pecado ou não. Tem um versículo que eu até citei diretamente, mas não li, que fala da questão de não ter pecado de ir à praia, né? Tomar banho ou pescar, que é o livro de São João, no capítulo 21, no versículo 2, que diz: estando junto Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu, os outros dois dos seus discípulos. Versículo 3, disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Dizem-lhe eles também: nós vamos contigo. E foram e subiram logo para o barco. Naquela noite nada apanharam. Aí você vai ver que Jesus vai aparecer no versículo 4. E sendo já amanhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Jesus estava na praia. Jesus apareceu na praia. Jesus, naquele caso emblemático da mulher adúltera, ele estava na praia, desenhando na areia da praia, querendo dizer assim: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Jesus estava constantemente em praia. Possivelmente morava num litoral, não numa casa suntuosa dos tempos modernos, como teve um pregador aí famoso, o senhor Abílio Santana, que disse: Jesus não teve essa casa, mas morava no litoral, morava perto de praia. Então Jesus visitava a praia, Jesus tomava banho de mar. Também tem uma diferença, né, de tomar o banho de mar e de visitar somente a praia. Mas quem que vai querer só ir para a praia se não para tomar banho de mar? Porque se não existe mar, não existe praia. Onde vão dizer: mas na praia você faz uma espécie de bronzeamento natural, né, in natura, somente as mulheres. Não é esse questionamento. Claro, se a atenção é pegar um bronzeado para chamar a atenção de outrem, aí é uma outra configuração, pode até ser pecado. Mas eu não estou falando disso. Simplesmente ir à praia. Então Jesus estava na praia. Isso, lembrando, Jesus morreu e ressuscitou. Nós estamos em São João 21. Teve uma pessoa que veio no canal e disse assim: mas Jesus não chamou Pedro e André para ser pescadores de alma, para deixar a pesca? Não. A gente percebe que Jesus chamou eles para ser ganhadores de almas, mas eles continuavam, quando tinha a oportunidade, trabalhando como pescadores. Porque aqui Jesus já está ressuscitado. Ele já não estava fazendo mais o ministério do Senhor, ou junto com o Senhor, durante aqueles 3 anos e meio. Então, sendo de amanhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheciam que era Jesus. Disse-lhe, pois, Jesus: filhos, tende alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. E ele lhes disse: lançai a rede para a banda direita ao barco e achareis. Lançaram-na, pois, e já não a podiam tirar pela multidão dos peixes. Então o 7. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: aquele discípulo que Jesus amava era João: Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, ou seja, cobriu-se, porque estava nu, e lançou-se ao mar. Ou seja, ele estava possivelmente sem aquelas vestes, porque o nu não necessariamente quer dizer que ele estava nu. Talvez o nu seria sem a túnica e com o calção debaixo da túnica, e talvez com uma roupa parecida com uma regata, um pouco mais física. É quando viu Jesus, se cobriu com a túnica e jogou no mar, em reverência ao Senhor. Mas estava Pedro
já sendo apóstolo, escolhido para o Senhor, pescando, tomando banho e se portando de uma maneira normal para quem vai trabalhar na pesca e tomar banho. Mas tem gente que não lê a Bíblia, aí fica criando crendices. Porque tudo é pecado, tudo é pecado, tudo é pecado. E se você for analisar em Atos dos Apóstolos, também tem passagem, a questão de ir ao mar, de ir ao rio. Né? Por exemplo, o Evangelho de Samaria que Filipe vai pregar para aquele eunuco da rainha de Candace, e ele vê uma água e pergunta, ó, indo do caminho chegaram a um pé de alguma água. E disse ao eunuco, eis aqui água, quem me impede que eu seja batizado? Disse Filipe, é lícito se crer de todo o coração. Respondendo ele, creio que Jesus Cristo é Filho de Deus. E mandou parar o carro e descer ambos a água, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. Então seria até pecado ir à água, ir ao rio, banhar-se, ou fazer o batismo, porque não pode ir ao mar, não pode, né? Paulo teve náufragos em mares, né? Para não poder nem pegar o navio, poderia ir ao mar. Ó, aqui em Atos dos Apóstolos 10, versículo 32, então pôs a Jope e manda chamar Simão, o que tem por sobrenome Pedro, esse está em casa de Simão, curtidor, junto do mar, e ele vindo te falará. Centurião Cornélio. Pedro estava lá perto do mar, morando lá, possivelmente pescando e tomando banho, quando o Espírito de Deus falou com Pedro para pregar para o centurião Cornélio. Jesus, ou Deus, falou por meio de sonhos, tá? Então está mais do que claro, né? Que os discípulos do apóstolo Senhor viveu na praia e no mar. Aí não vou dizer, mas a configuração daquele tempo era outra, porque eles usavam túnicas ou vestes. Nós temos o caso de Pedro sem túnica, ou seja, como um pescador ou como alguém que vai tomar um banho. Se não está totalmente despido, mas estava com uma roupa, um traje de banho. Enfim, está claro na Bíblia, né? Não precisa nem mais falar sobre isso. É só para complementar aquela live lá. Eu não falei os versículos, eu gosto de explicar tudo direitinho, para que não fique restando dúvidas. Porque a religião, a religiosidade, ela só engana a gente. Só faz a gente ser bitolado, alienado. Não tem pecado algum. Pronto. Então, por exemplo, se tivesse pecado a pessoa tomar um banho no mar, ou ir ao mar, ou passar perto de praia, ela não poderia nem viajar no navio para pregar o evangelho, por exemplo. E no navio, às vezes, tem mulheres lá na piscina do navio, né? São transatlântico, por exemplo, de biquíni, peça íntima. E aí, como é que fica? Abrir a mentalidade. Isso nem precisaria pregar. Agora, respeito quem não quer ir, não vai, ok. Agora, não coloque como regra, obrigação, dizendo que é pecado. Né? Teve gente até naquele vídeo que eu fiz lá na cidade de Balneário, que colocou os comentários assim. Eu não estou nem por comentários também, né? Mas só para complementar, que não tem nenhuma vedação da palavra de Deus. Aí coloca dislike e tal, ok, não estou nem aí. Então, já fechou essa questão aí sobre o pecado de ir à praia. Aliás, você às vezes vai para o rio, pode ver gente também desnudada. Desnudada é um termo até equivocado. Nua, seminua, como é que fica? Você vai para uma cascata, no verão principalmente. Você às vezes está na rua, pode ver alguém nu. O que você vai fazer? Então você não vai nem poder ter autoridade para expulsar, às vezes, os espíritos equivocados, os espíritos imundos, que muitas das vezes utilizam vidas para estar no mundo da prostituição. Cada caso é um caso, sem extremos. Deus nos ouve em qualquer canto, qualquer santidade. Não colocar coisas más diante dos olhos, no contexto que está lá em Salmos, é uma outra coisa.
Pode ser isso, pode ser a questão da cobiça? Pode. Mas tem tantas outras coisas para ser cobiça, a avareza é cobiça também, né? O dinheiro. Você, às vezes, está olhando para a casa de alguém, um carro de alguém, também é cobiça. Também é colocar coisas mais dentro dos seus olhos. Enfim, coisas mais dentro dos seus olhos tem tanta coisa. Agora, você olhar para o mar, foi o Senhor que criou, e aí, como é que fica? É coisa má dentro dos seus olhos? Maria Francine Moreira, excelente noite, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém. Fé. Pai do Senhor Jesus, irmão, Rosineide, Pai do Senhor. Então, muitas coisas têm que ser analisadas com cuidado à luz da palavra de Deus. Aí alguns disseram aí no comentário, eu pensei que o irmão era de doutrina, pensei que o irmão defendia doutrina. Olha, eu defendo a doutrina bíblica. Agora, coisa que não está na Bíblia, eu não posso defender. Em nome de um achismo, em nome de uma opção que a pessoa às vezes opta por fazer isso, porque acha que pode pecar, quer santidade ao Senhor, quer orar mais, o que eu não questiono nada disso. Eu acho que tem que ser até isso mesmo. Mas não pode colocar uma regra, né? A pessoa não pode nem um dia ir para a praia, né? Não pode nem um dia ir para a praia, uma vez ou outra, pelo amor de Deus. É que eu estava aqui, por exemplo, né, quem pertenceu à Igreja de Deus, eu estava no RI. Isso é errado. E quem vive da pesca? Sou favorável, como eu disse, à doutrina bíblica. Não tem doutrinas por aí. Ah, porque eu falei algumas coisas da questão do Davi Miranda Neto? Falei. Tipo, eu não concordo com o culto que ele anda fazendo, com as gírias que ele anda dizendo. Agora deu um rolê no parque do Ibirapuera, né? Assim que fala. Tava lá no Ibirapuera, acho que agora acertei, fazendo o culto, no parque, em São Paulo, tá? Tava lá, regenere daqui, regenere de lá, ok, a opção dele, quer aquela vida, ok, não vou discutir, é ele, Deus e pronto. Muitas coisas eu discordo dele. Agora, tem coisas que às vezes ele fala tá correto, à luz do Evangelho, né? Por exemplo, a questão da barba, proibir a barba, mas a barba não é pecado. Eu já estava com a barba grande, já fiz, porque no calor não consigo ficar muito com barba grande mesmo, aqui tá calor. Então eu tiro, pronto. Agora isso aí interfere na minha salvação? Não. O que vai interferir na minha salvação é se eu adoro ou não adoro a Deus sobre todas as coisas, e se eu amo ou não amo o próximo como a mim mesmo. É isso que interfere, porque foi isso que Jesus disse. Um novo mandamento vos dou: amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a si mesmo. Pronto. E o amar não é passar a mãozinha na cabecinha, às vezes é repreender, né? É a repreensão, enfim. E com relação ali até o próprio Davi Miranda Neto, a censura que eu tive no canal, meus vídeos acabaram voltando porque eu acabei conseguindo tirar os, não diria strikes, mas os direitos autorais, entre aspas. Mas isso porque eu reivindiquei, coloquei lá na comunidade dizendo que eles queriam a monetização do meu canal, aí ficaram com vergonha, porque foi escancarada a verdade, que eles queriam pegar o mísero $1 no meu canal. Aí eu disse que é $1, daí vão lá ver no YouTube que é isso mesmo que dá $1 ou menos de $1 como valor irrelevante, então eles deixaram, né? Agora estão só reivindicando os direitos autorais, eu vou lá e tiro, pronto. Então a gente percebe. Nessa parte estão certos, ok, tirei. Também não gostaria que fizesse comigo, agora, se fosse até áudio, eu já até disse em outra oportunidade, não vejo problema. A questão, por exemplo, teve um aí, num canal, que pegou um vídeo meu todo e postou, né, ele comentando por cima, minha imagem e tudo ali. Mas eu não pedi dinheiro dele, do canal dele, apenas removi o vídeo, pedi para remover o YouTube, remover. Aí muitos disseram, isso é o YouTube que faz. Não é o YouTube que faz, é a pessoa que pede pro robô do YouTube, a plataforma do YouTube, ir lá e bloquear o vídeo, ou pedir a monetização daquele vídeo, ou pedir os direitos autorais. É isso que acontece. O YouTube não trabalha se não for provocado, se não for, de fato, tocado ou alguém agir, né, pedir para que faça alguma coisa. Paz do Senhor, Iraci, Rosineide Verdade. Então, tem muitas coisas, por exemplo, no PDA,
tinham que ser mudadas mesmo, né? Aí interessante, ó, praia, piscina pública, não é permitido, né? Mas muitos disseram que na casa da Débora Lorival tinha piscina. Na casa do Davi Miranda Filho tinha piscina. Davi Miranda Filho andava com jet ski. Isso muitas pessoas me falaram. Quando o missionário batizava lá no Bororé ou em outro ambiente, o Davi Miranda Filho andava com jet ski lá para atrapalhar o batismo. Muitos irmãos antigos me contaram isso, né? Não sei se é verdade, vai falar. Então, veja bem, a família fazia muito ele de coisas equivocadas, mas os mesmos não podiam fazer nada. Tudo é pecado, tudo é pecado. Agora, eles ostentar o luxo não é pecado. O Daniel Miranda, para quem não sabe, ele tem o helicóptero. Aquele heliponto que tem na IPDA é para estacionar o helicóptero dele. Ele fez até, não sei se é dele, né? Pode ser que ele aluga, porque ele é formado aí e piloto de helicóptero. Inclusive, quando teve o jubileu de ouro, ele andava sobrevoando junto com o pai, junto com o missionário, de helicóptero na IPDA. Né? Muitos que não sabem, isso é verdade. Tá? Tem muitas coisas aí que muitos não sabem, ficam falando besteira. Inclusive, uma vez eu vi um missionário dizendo que, eu trabalhei muito, viajei muito para vários lugares e meus filhos nem viraram doutores. Queria que meus filhos virassem doutores, porque não deu tempo para eles estudarem. Veja bem, o missionário também queria que os filhos dele fossem bem de vida, né? Aí tem muitos pais que assolaram os filhos, não podiam isso, não podiam aquilo, viraram revoltados e tal. Aí hoje estão todos separados, porque não tiveram discernimento, nem quiseram que os filhos se dessem bem na vida. Muito equívoco. Eu me recordo que eu não era de igreja. Aí a minha mãe, sendo doutrinada por uma tia minha, ou pela irmã dela, que se converteu na década de 84, na década de 80, em 1984, querendo me colocar calça já desde pequeno. Eu não era nem membro da IPDA. É porque tem que usar calça, porque usar short é pecado, porque não sei o quê. Você vai para o uniforme da escola com calça e não com short. Aí eu ficava pensando aquilo. Né? Mas por que calça? E aí os filhos também da minha tia, tudo de calça. Tinha um que era o meu primo, ele estava até com a perna branca, né? Perna toda branca. Aí ele dizia, eu não vou usar nunca short, porque a minha perna é muito branca. No fundo usou. Depois de 14, 15, 16 anos, passou a usar e está usando até hoje. Até casou, aí já está tudo liberado. E que adianta? Aí você vai analisar os filhos do missionário, quando era pequeno, os filhos dos homens usavam short. Tem uma foto do missionário de filho pequeno, short. Os filhos da Débora pequeno, short. E por que as crianças não podiam usar short? É isso que é o grande problema, né? Eles podiam, os outros não podiam. Aí vinha aquela doutrina, não explicava bem. Porque cada caso é um caso, muito exagero. Ora, se os filhos não pregam em cima de púlpito, não cantavam em cima de púlpito, por que eles tinham que usar calça? Eu não digo que eles estavam lá participando de pregação, que tinham as crianças pregando. Eu já era um pouco contra, porque tinha muita meninice também, em dado momento. Claro, tinha alguns que eram usados por Deus, mas tinha muita meninice. Eu me recordo de um camarada que era desses de criança e repeté, e pula daqui, pula de lá, e só pregava Joel, e que o Espírito ia ser derramado sobre toda a carne, aquela profecia toda, só andava nisso, pregando isso, parece que só tinha isso. Era Atos dos Apóstolos, descida do dia de Pentecostes, né, no dia de Pentecostes, que é a festa de Pentecostes. Aliás, eu estou até preparando um vídeo para falar sobre as festas de Jesus, porque eu coloco no canal. E lá de Joel, que fala ali no dia de Pentecostes, né? Que ele recebeu a descida do Espírito Santo. Então só pregava aquilo. Aí, uma vez nós fomos para São Paulo, esse rapaz foi junto lá no meio da rua, o cara me deu um peteleco na orelha, uma porrada aqui no braço, eu pensei que era um mendigo, algum assaltante, até fiquei com medo, era ele. Fazendo uma brincadeira estúpida. Então você vê que tinha esse tipo de gente. Eles eram uma coisa em cima do púlpito e fora era outra, né? E a gente que queria seguir tudo certinho, dentro e fora do púlpito, dentro e fora da igreja, era taxado de salgadão, de retardado, de pessoa santa demais, era taxado de, às vezes, até homossexual, né? Porque não queria se envolver com menina, não queria estar indo na prostituição, e aquela coisa toda. Então, você sofre quando você quer sinceridade com as coisas de Deus, né? Aí depois, quando você sai, aí vem a outra represália. Que é outra represália? Ah, não era o homem de Deus?
era uma bênção, mas agora saiu, agora está com capeta. Sendo que eu, quando estava dentro da igreja, fiz tudo certinho e não fiz nem 1% ou 10%, por exemplo, do que Davi Miranda Neto fez durante a sua vida toda e aproveitando do dinheiro dos dízimos, porque a Débora recebia dinheiro de dízimo e da gravadora de CD comercializando a palavra. Né? E dentre outros, não quero ficar essa questão de Débora e PDA, estou falando de PDA porque a gente vivenciou PDA. Né? Tem muitas coisas tristes. Muitos vão dizer assim, você está muito renegado com igreja, religião e PDA. Não, não é nada disso. É a realidade que acontece em várias outras denominações. Muitas pessoas que realmente são sinceras vivenciaram isso que eu vivenciei. O jovem sincero, dentro de igreja, dentro de denominação, não tem valor. Aquele que lembra do seu Criador no dia da sua mocidade não tem valor, a não ser para Deus. É taxado de tudo quanto é coisa. Né? É perseguido. Faço o que eu digo, mas não faço o que faço, pois é. Então, aí vem muita gente me criticar porque eu estou fora de igreja, né? Por que eu estou fora da religião? Eu estou fora, pronto, estou fora. Eu não preciso de sistema religioso para alcançar a salvação. Eu preciso de Jesus Cristo. Agora, eu não vou ficar aqui pregando para todo mundo sair de igreja. Agora, eu não vou ficar aqui doutrinando pessoas que aceitam Jesus agora para não ir para a igreja. Que aí vá. Porque eu sei que cada um é cada um. Eu sei que a fé não é a mesma. Cada pessoa tem um tipo de fé. Isso a Bíblia fala. Temos que tolerar os fracos na fé. E tem aqueles que têm uma mentalidade um pouco mais aberta, o Espírito de Deus trabalhou, que dá uma noção das coisas. E eu, inclusive, estou fazendo isso, por exemplo, pregando no YouTube, mas eu não pretendo criar igreja, eu não pretendo criar denominação. E muitos podem pensar, talvez ele não quer entrar em uma igreja porque ele quer abrir uma. Não quero, eu não quero ganhar dinheiro com igreja, não quero ganhar dinheiro com nada. Eu agradeço a Deus por essa oportunidade de estar falando das coisas dele aqui, porque dentro de igreja eu jamais poderia falar o que eu falo aqui, né? Hoje eu até estava vendo o irmão lá da praça, lá o irmão o pastor agora, Rodrigo Cruz, estava falando exatamente isso, que lá na Praça da Sé pode falar coisas que de cima de púlpito ele não pode falar, de algumas igrejas. E é verdade. E aí fico fulo, né? Fico doido. Como? Não sei o quê, não pode pregar, isso é farisaísmo, você é isso, você é aquilo. Porque o sistema, a religião que prende, ficam deturpando o significado do evangelho, por exemplo. Eu acho tão linda a pregação numa praça, num local, num ambiente, que às vezes dentro da própria igreja, porque era assim que Jesus fazia, ele pregava, era publicamente, não era só na sinagoga. Aliás, seu ministério se deu mais fora da sinagoga do que dentro da mesma. Ele pregava era em praia, ele pregava era em casamento, era em festa, era na rua, né? Em qualquer ambiente que ele tinha oportunidade, estava ali pregando. Boa noite. Assim, pois é. E lá tinha um lá que era o doutrinador, sabe, de alguma igreja e estava perturbando o culto dele. Puxa, se ele não gosta do culto do irmão ali, vai para outro culto, não vai atrapalhar. Às vezes uma coisa que eu penso, aqui no canal a pessoa às vezes não gosta do que eu falo aqui e vem aqui me xingar, chamar de falso profeta, me xingar de tudo quanto é tipo de coisa. Poxa, vai outro canal que gosta, pronto. Né? Eu me recordo uma vez, no início do ano, eu fiz um vídeo que eu estava meio que sonâmbulo. Acho que eu acordei 3, 4 horas da madrugada. Disse, eu vou fazer um vídeo. Eu vou assim mesmo, né? Eu estava assim meio assim, porque eu não estava conseguindo dormir. Aí falei sobre a igreja lá do Júlio César, de dar arrependimento, mas comentei lá um comentário que eu tinha feito, enfim. E aí o pessoal olhou para mim, ele tá bêbado, ele tá bêbado, ele tá bêbado, ele tá bêbado. E via aquela que ele tá bêbado, esse cara tá bêbado, esse cara tá bêbado. Olha, se tivesse bêbado, eu pegava a cerveja aqui e bebia na tua cara, porque eu não sou hipócrita. Eu estava sonâmbulo, né? E outra, se eu estivesse bebendo, o beber uma vez ou outra não é pecado, a questão é embriagar-se. Mas essa gente não abre a sua mente, tudo é pecado da mente deles. Até fazer coisa, até fazer filho, porque é pecado. Né? É claro que tem muitas coisas que a gente tem que vigiar. Agora, é ter sabedoria.
Por isso que muitas almas se perdem por conta de falta de sabedoria desses ditos pastores. Eu não sou pastor, não sou nada, já me chamar de pastor, de vários votos. Eu não sou. Sou meramente um pregador e nada mais. Pastor do pastor é Jesus Cristo. Pronto. Pai do Senhor, irmãos, amado em Cristo. Pai do Senhor. Então, é meio complicado essas questões, sabe? Fala sobre membros do corpo de Cristo. Olha a diferença, membro do corpo de Cristo para membros de igreja. Membro de igreja, qualquer um pode ser. Agora, membro do corpo de Cristo é diferente. Você pode ser membro da igreja tal, X, Y, Z, mas às vezes você não pode ser, ou não é, membro do corpo de Cristo. Por quê? Para ser membro do corpo de Cristo, você tem que ser nova criatura, você tem que ter o arrependimento, você tem que crucificar as obras da carne, você tem que produzir os frutos do Espírito, e você tem que renunciar a si mesmo, carregar sua cruz cada dia e seguir a Cristo, pois isso é o conceito de ser cristão. Pronto. Praticamente, na teoria é muito fácil, né? Pronto, mas na prática é difícil. Mas se você tiver vontade e se esforçar, o Senhor vai lhe ajudar. Ele entende que o espírito está preparado, a carne é fraca, mas Deus olha para aqueles que têm o coração quebrantado e são sinceros e se esforçam. Esforço tem bom ânimo que eu serei contigo. Então, é isso. Agora, tem gente que tem a mente bitolada que pensa que se a pessoa não está congregando, se a pessoa não está sendo um membro de uma instituição religiosa e tem o seu CNPJ, que muitas das vezes vira mais uma empresa do que uma própria igreja, a pessoa está no inferno. A pessoa não está participando do corpo do sangue de Jesus, ela vai para o inferno, não tem vida em vós mesmos. Jesus falou isso, falou. Só que ele não disse quantas vezes a gente deve tomar o corpo e o sangue dele. Ele também não disse o dia, nem o mês, nem um ano. Tá? Então tem que analisar isso. Eu já tomei a Santa Ceia, eu já me batizei, eu já cumpri praticamente tudo que está dentro da palavra de Deus. Agora, aquele que está conversando, que acha que não deve se batizar, que acha que não deve tomar a Santa Ceia, está errado. No mínimo uma vez, tá? Para ter vida e comunhão com Cristo. Aliás, eu falei numa dessas lives que tinha um artigo na igreja, aliás, da Igreja Universal, aquela Folha Universal, aquele periódico, que dizia que para a pessoa ter intimidade e comunhão com Deus é necessário dar o dízimo. Então, cada igreja ela vai criando a sua sistemática, a sua dogmática, e às vezes está equivocada a palavra de Deus, e é uma heresia. Como é isto? Como que você vai ter só intimidade com Deus se você der o dízimo? Você vai ter intimidade com Deus se você orar, se você buscar a sua presença, se você se dobrar diante do Senhor e de misericórdia, se você reconhecer seus erros e procurar ter uma vida nova. É assim, mas realmente está difícil, porque os cães gulosos, os avarentos aí estão, né? Pregando só mentira. Pois é, pregar dentro da igreja é complicado. É complicado. Todo mundo quer só ouvir palavrinhas doces. É eu te amo, é Deus está contigo, mas Deus está contigo, mas ele não está com Deus, né? Não é a diferença. É Deus é fiel, é Deus é isso, é Deus é aquilo. Pelo amor de Deus. Ó, eu estou aqui pregando. Vocês acham que eu estou ganhando audiência aqui? Eu não estou. Estou com 13 likes, 7 pessoas me acompanhando. Agora vai eu falar aqui de treta. Vai eu falar aqui de confusão dentro da igreja. Né, para ver se não aparece muito de gente. Aí o interessante é o seguinte, aqueles que me criticam que eu não prego a palavra, não estão aqui quando eu estou pregando a palavra. Aí quando eu estou lá na treta, estão lá, me dizendo, é carnudo, é isso, é aquilo outro. Haja paciência, né? Então, isso também é muito complicado, sabe? Porque às vezes a gente quer fazer a coisa certa e veio outro. E impede, ou vem outras barreiras e impedem. Sim, Deus é fiel na sua palavra. Então, meus caros, o intuito do meu canal é esclarecer muitas coisas. É claro que esse canal aqui, o conteúdo edificante, tem variedade. Ele fala de política, fala do cotidiano, fala de Bíblia, notícias, tem vlogs, né? Passeio, gravar, porque eu gosto de mostrar as belezas de Deus, ou fazer reflexões, enfim, eu gosto de gravar nas externas. O outro lá, o Pregador Bruno G, é mais focado na Bíblia, só que eu estou tendo problema lá para fazer live pelo celular.
Se eu conseguir fazer pelo computador, talvez amanhã já comece a fazer. Tá? Porque eu queria falar sobre a questão de praia e outras temáticas lá. Mas eu falo aqui também, que é interessante. Eu acho que vai ser muito aproveitoso. E muitas pessoas vão se escandalizar com algumas coisas que eu vou dizer, mas é só analisar a Bíblia. Né? Só analisar a Bíblia. Se eu quiser estar lá tomando banho numa praia, por exemplo, deserto, às vezes quase sem nu, mas ninguém está vendo qual é o pecado, e depois eu posso até orar para o Senhor. Você sabe como estava Jonas dentro do ventre da baleia ou do grande peixe? Você não sabe nem como ele orou, mas o Senhor ouviu o seu clamor. Né? Claro que a vestimenta é vergonhosa. Você via Estevão estava sendo apedrejado, eles rasgaram a roupa dele e ele disse: Senhor, não impute esse pecado. Ele estava aparecendo as vergonhas dele. Né? Mas não foi ele que fez isso, fizeram contra ele. Então, cada caso é um caso. Agora, se a pessoa está no deserto, é ela de Deus, é ela de Deus. Pô. Tem muitos exageros na igreja. Por isso tem muitas pessoas paranoicas, uma série de psicopatias. Que não pode isso, não pode aquilo, não pode. Perguntou? Não. 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 Fez a pergunta X, Y, Z, 1, 2, 3, 4, 5. A 10ª pergunta, não, né? Parece que é só dizer não. Né? É interessante que dizer um não é muito fácil. Agora, o porquê do não? Cadê o fundamento do não? Aí eles não têm, daí eles se trubicam. Aí por isso que gera contenda, confusão. Mas por que não? Aonde está? Ah, está lá, mas esse versículo não quer dizer exatamente o que está dito. Ou que venha servir como fundamento, supedâneo para aquela sustentação, para aquele argumento. Não vale. Está fora do contexto. Texto fora do contexto vira pretexto para heresia. Bom, é tudo isso aí. Semana que vem, temos aí o caso da Flor de Lis, né? Dia 31 de outubro. Outro caso emblemático. Agora Michele se foi. De maneira lastimável. Tem vários problemas. A pessoa vai dar um comentário sobre esse caso. Não, é porque isso, é porque aquilo. Olha a bola, é muito estranho, né? Um pastor. Então, a gente está vivendo dias difíceis. Muitos não querem dar ouvido ao Evangelho, querem falar qualquer besteira. Você não pode mais falar mais nada. Aliás, eu recebi um comunicado no WhatsApp, não sei se é verdade, vou checar. Então, querendo criar uma lei que impeça das pessoas pregarem ao ar livre. Eu acho que talvez seja uma fake news, né? Mas tem essa ideia já de algum tempo. A pessoa, você não pode pregar na praça, você não pode pregar em vários lugares. Claro que o governo Bolsonaro não vai permitir essa censura, né? Até porque ele é muito ligado com o âmbito evangélico. Mas um dia pode surgir isso aí. E como é que fica? E geralmente a verdade é pregada fora de templo, pregada nas ruas mesmo, pregada às vezes nos metrôs, pregada em vários outros locais que não sejam lá dentro do templo, porque lá é mensagem, existem mensagens para ludibriar o povo, para marcar o gado, para alienar as pessoas e pronto. Nem essa questão aí de revelação, de pedir dinheiro com revelação, de profecia, de profetado. Iludir o povo. Não se equivoque com isso. A maior revelação é a palavra de Deus. Deus não cobra por bênção alguma. A bênção é de graça. De graça recebeste, de graça dai. Pronto.
eu acho uma lástima muitas pessoas não estudarem a palavra de Deus, não estudarem poucas vezes português, não se esforçarem para pregar o evangelho, começam a pregar coisas das suas mentes, seus achismos. Ah, eu tive um sonho tal, eu vou pregar dessa maneira, né? Eu tive um sonho recentemente, para quem nos acompanha desde o início aí, eu fiz campanha para o Daciolo. Tive um sonho que o Daciolo morreu. O Daciolo morreu. Mas o sonho que diz que o Daciolo morreu pode ser a representação pelo fato de eu não estar falando mais dele aqui no canal, né? Morreu aqui no canal, entre aspas. Eu estava vendo no Instagram dele, ele está pregando o evangelho lá no Amapá, né? Tá lá dando glória a Deus. Tá fazendo o que é de Deus mesmo. Ele largou até um pouco a política, pregando o evangelho. Isso aí mesmo, a oportunidade que Deus lhe deu. Então, é isso que nós temos que fazer. Pregar o evangelho a tempo e a fora de tempo, às vezes sem palavras, só com testemunho. Samuel, eu falei ontem, Samuel Mariano, para quem é da Assembleia, teve aqui na minha cidade. Acho que estava hoje, porque eu passei perto do culto da Assembleia, estava lotado, tinha alguma estrela gospel ali, né? Aí vem, ganha aquele dinheiro, faz aquela fama toda, fala isso, fala aquilo. E o Senhor morreu para o mundo e viveu para Cristo. Também pode ser isso, ela disse, é verdade. É, então, esses estrelas gospel ganham dinheiro a beça sem fazer nada para o evangelho. E ainda tem pessoas que defendem eles, que saudam eles, que idolatram eles. Agora a gente vem aqui, fala algumas verdades, tá chato de várias coisas, né? E sofre, enfim. Mas isso já é bíblico, né? Agora, como disse o apóstolo Paulo, né? É glorioso sofrer os vitupérios de Cristo, sofrimentos que o mesmo passou. E a gente vai sofrendo, né? Principalmente com aqueles que acham que o ser crente é ser um sujeito abobado, ignorante, uma pessoa que não sabe se defender, né? Eu estava vendo, eu gosto muito de acompanhar ele, né? De vez em quando aparece aí no canal também, com comentário. O Rodrigo Cruz estava pregando, veio um cara lá e atrapalhou o culto dele, né? O culto que ele estava fazendo lá para o Senhor. Aí veio dois lá, deu uma encostada nele, o rapaz estava tentando atrapalhar a pregação, aí ele ficou com medo. Por que eles fazem aquilo ali? Porque eles acham que o pregador é boboca, que o pregador não pode bater, não pode fazer nada, né? Aí o pregador às vezes não chama a polícia, que poderia chamar, porque está atrapalhando o culto. Aí eles vão lá perturbar. E às vezes não é diabo, não, é carne mesmo. Porque eles têm a audácia de fazer isso, né? Por isso que o apóstolo Paulo, quando estava pregando, e eu vou até mostrar para vocês como existe o dom da maldição, né? E muitos vão dizer, que é o dom da maldição? Tem o dom da maldição sim, mas é para aquele que é servo de Deus sincero e fiel. Eu já falei sobre isso no canal, tá? O Paulo estava lá pregando e tinha um lá perturbando o culto, perturbando a pregação do apóstolo Paulo, para ganhar uma alma para o Senhor. E ficava perturbando, até que Deus usou ali o apóstolo Paulo e ele fica aí cego, filho de Satanás. E ficou, né? Então, vamos ler até a passagem, ver se eu encontro. Está em Atos dos Apóstolos. Vamos ver, prego. Elimas ou Encantadora. Acho que é o capítulo 13. O versículo 8. Mas resistia Elimas, o encantador, que assim se interpretava o seu nome, procurando apartar da fé o procônsul. Todavia, Saulo, que também se chamava Paulo, cheio do Espírito Santo, né? Espírito, né? Afrodescendente, entre aspas, né? De religiões afrodescendentes, né? Espírito de pombagira, né? Espírito imundo, né? Espírito nenhum maligno. Cheio do Espírito Santo, fixando os olhos nele, disse: Ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda a justiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor? Eis aí, pois, agora contra ti a mão do Senhor, e ficarás cego sem ver o sol por algum tempo. E no mesmo instante a escuridão e as trevas caíram sobre ele, e andando a roda buscava quem o guiasse pela mão. Então o procônsul, vendo o que havia acontecido, creu, maravilhado da doutrina do Senhor. Olha o que Deus fez para mostrar que nós devemos dar reverência à palavra de Deus
E o pregador, porque não é o pregador que está pregando, mas sim é o Senhor utilizando a voz do mesmo para falar a verdade. Aí muitos não querem dar ouvido e sofre-se. E o pregador é usado por Deus, não é por diabo não para amaldiçoar. Porque muitos pensam que a maldição é do diabo, não, a maldição é do próprio Deus, porque Deus amaldiçoou o diabo. A maldição e a bênção vem de Deus. E quem tem a bênção é aquele que segue os caminhos do Senhor. E quem tem a maldição é aquele que não segue o caminho do Senhor. E quando alguém profere algo contra, estando na razão, isso acontece. Por exemplo, você não fez nada de mal a ninguém. Isso também na vida prática cotidiana. E a pessoa fica te perseguindo, fazendo mal para você. E você vai orando, e você vai entregando a mão do Senhor. Chega uma hora que você se esgota. Senhor, por favor, faça justiça, não aguento mais. E uma hora o Senhor te dá autoridade. E você diz uma palavra e acontece. Isso já me ocorreu. Eu já fui perseguido dentro, fora de igreja, dentro de outras coisas. É o dom que Deus dá. Mas é para o homem e a mulher se gabar. E tem que estar na razão, porque se você não estiver na razão, a maldição, entre aspas, ou aquilo que você diz, vem sobre ti. Né? Então é interessante, ele vem perturbar. Estão atendendo o próprio Senhor, porque quem faz mal a um dos pequeninos, alguns dos que servem ao Senhor, estão fazendo o próprio Senhor. Não tem que ler a palavra de Deus. Ah, não tem dom da maldição. Tem aqui, ó. Apóstolo Paulo diz. Fica cego aí, filho de Satanás, a pessoa ficou cega. Olha o poder que Deus deu ao apóstolo Paulo. Porque estava pregando o evangelho. Ele não estava lá em contenda, ele não estava lá se defendendo porque estava em adultério, quer dizer que não estava em adultério, por exemplo, ou ele não estava querendo se defender de algum erro, invocando o nome do Senhor, não. Ele estava na razão dele, fazendo aquilo que o Senhor queria, cumprindo o ID, pregando o evangelho, e veio alguém lá perturbar, e pronto, aconteceu. Tem muitos que têm sofrido aí, é porque murmuram, porque perseguem verdadeiros pregadores do evangelho. Né? Homens de Deus, mulheres de Deus. Não é qualquer um aí que estão no erro, estão no pecado, em adultério, e depois vem com maldições. Essas maldições vêm para cima deles próprios. Né? Porque o feitiço vira contra o feiticeiro. Tá? Agora, quando a pessoa está na razão, não é feitiço, não. Não é feitiço. É a verdade. Jesus olhou para aquela figueira, dá o fruto aí, estou com fome, quero comer o fruto. Não tem fruto? Te amaldiçoou que nunca mais vai ter fruto. Não teve mais fruto. Aí ele disse o seguinte: aquele que tiver a fé como um grão de mostarda, pode fazer isso. Se tiver fé, pode pedir desse monte para se transportar para o outro lado e vai se transportar. Agora, quem não lê a Bíblia não sabe disso, né? Não sabe. E nem busca ao Senhor para que Deus deu esse dom, para que Deus lhe defenda. Assim como Deus defendeu Eliseu, que vinha aqueles jovens para atacar Eliseu. Não foi simplesmente pelo fato de ter chamado ele de careca, de calvo. E aí Eliseu falou para Deus, veio aquelas bestas e pegaram aquelas crianças lá, ou adolescentes, e estraçalharam. Foram estraçalhados. Por quê? Porque Eliseu, a narração, não só para zombar, mas possivelmente fazer imitação com o próprio Eliseu, fazer algum mal para ele. Aí muitos dizem, ai, que Deus carrasco. Deus carrasco não, Deus de justiça. Não seja hipócrita. Porque você não quer sofrer o que muitos pregadores, servos de Deus, sofrem. Sendo sinceramente. Né? Tem muitos ateus que dizem que Deus é carrasco, que acabou com aquelas crianças. Mas também ele foi provocar a ira do Senhor, foram contra o servo do Senhor. Respeito é bom. Né? Você pode até não concordar com muitas coisas, mas deve respeitar. Aí muitos vão dizer assim, mas isso é doutrina do teu achismo, do teu pensamento, isso não existe. Está na Bíblia, acabei de ler, né? Nem vou discutir. Eu já vi muitas pessoas dizer, isso aí não existe, está falando de maldição. Existe sim. Não está escrito na Bíblia dom de maldição, mas se interpreta de modo tácito, indireto, que tenha. Mas quem tem isso? Um homem de Deus verdadeiro, está pregando o evangelho e vem alguém perturbar ali. E às vezes acontece para trazer tremor
e temor no meio da congregação, assim como Ananias e Safira tentaram enganar o Espírito de Deus, não o Espírito de Deus, porque ele não ia enganar, mas o apóstolo Pedro, e pronto. Foram, né? Sim, é corrompido. Sim, se fosse diabo lá, não tinha revoado. Falar. Eu já vi muitos zombadores da palavra de Deus. Eu já vi. Eu sofri alguns, vamos dizer assim, zombarias. Eu me recordo quando eu ia com a Bíblia na mão, de braço dos braços, de terno e gravata para a igreja, ia a pé, né? 1,5 km, chamado de crentezinho, lá vai o tolinho, lá vai o. Enfim, vários votos pejorativos, né? Mas eu pergunto, onde estão essas pessoas talvez agora? Como é que elas estão agora? Eu não sei, mas Deus sabe, né? E todo mundo há de prestar conta de toda palavra frívola que disser, né? Toda palavra precipitada que disser. E quando alguém está zombando, oh, isso ou aquilo, ou cara de pau, ou hipócrita, e não sabe o camarada é um homem de Deus ou uma mulher de Deus, né? Uma pessoa de Deus, é equivocado. Eu tenho falhas, eu não sou santo. Sempre digo aqui no canal, para que ninguém venha me idolatrar, achar que eu sou o grande aí, algum substituto, de algum grande líder, ou não, eu sou pecador, mas pecador todo mundo. Agora, eu não vou compactuar com determinadas coisas equivocadas, e mesmo que eu esteja errado. Essa é a minha tônica, a minha filosofia de vida, é assim que eu penso, e pronto, não vou mudar. Porque Deus trabalha através da sinceridade, não é com demagogia, com hipocrisia, nada nesse sentido. Tá bom, meus caros? Sabonete aqui em casa, vou da pia sozinho, pousou no chão, ungi a casa e prendi em nome. Ah, o sabonete voou sozinho? Olha só. Ah, alguns espíritos imundos podem atrapalhar mesmo, né? Ou fazer coisas, muitos estariam dizendo, né? Ou diriam que seria paranormalidade. Né? Mas ser espíritos imundos mesmo, atrapalhando ou operando. Bom, meus caros, acho que já é mais de meia-noite, não, agora é meia-noite. Eu vou encerrando aqui a live para falar dessas temáticas aí, variados assuntos. Abraço, até a próxima. Se der, a gente vai fazendo lives aí quase todo dia. Apesar de eu achar mais produtivo o vídeo, porque fala-se uma temática, a gente fica focado, não se distrai muito, às vezes, com os comentários e dá para entender ou captar melhor a mensagem. Ah, pois é. Sim. Sim, os espíritos imundos, sim. É. As pessoas às vezes morrem, passa para outra pessoa. Acontece. Verdade. Marli, boa noite. Isso acontece, é verdade. Até é uma temática interessante falar sobre isso, né? Porque tem muitas pessoas que dizem que é paranormalidade isso. Outras, claro, a gente conhece o Evangelho, sabe que são espíritos imundos, mas a ciência e outros especialistas, pesquisadores vão dizer que é outra coisa, né? Acontece cada coisa que a gente até duvida. Aliás, eu já fiz um vídeo no canal onde eu mostrava algumas imagens onde pessoas que levaram algum acidente morreram, o seu espírito saiu. Parecia um vulto branco, um vulto preto. É interessante, sim. Mas só você do evangélico é complicado. Tá bom, meus caros, vou encerrando a live. Deus abençoe a todos. Bom final de semana e até uma próxima.